Ok, pessoal, estamos de volta aqui na continuação da nossa última aula, né? Falando sobre grandezas do byte, grandezas do bit. Na aula passada a gente ficou, né, no finalzinho do material, falamos lá daquela nossa tabelinha de conversão, mas deixa eu dar uma dica aqui bem interessante nessa tabela. Uma dica assim que pode facilitar o seu procedimento de resolução numa questão de prova. Então vamos aqui no quadro. Eu vou habilitar aqui o painelzinho branco, né? Para a gente poder ter aqui essa visão. Que novo flip chart, certo? Então aqui é o seguinte. Nós vimos que a grandeza inicial é o bit, que é representado pelo B minúsculo. E nós temos o byte. Sabemos que o bit é representado por um 0 ou pelo 1. E para o byte existir, são necessários o quê? São necessários 8 bits. Então, se a gente vem do bit para o byte, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai dividir esse valor por 8. Para a gente poder fazer essa conversão. Se a gente vai do byte para o bit, a gente pega esse valor e multiplica por 8. Então, se eu tenho um byte, e quero saber quantos bits compõem esse byte, basta multiplicar por 8, eu tenho 8 bits. Se eu tenho 8 bits e quero transformar isso em byte, basta dividir por 8, nós temos um byte. Mas a gente sabe que a grandeza do byte, ela vai crescendo de acordo com a evolução desses valores do byte. Nós temos aqui, por exemplo, o byte. Depois dele a gente tem o kilobyte. Depois temos o megabyte. Depois temos o gigabyte e o terabyte. Sabemos que o valor base é 1024. Isso a gente falou na aula passada, no vídeo passado. E vimos que esse valor base de 1024, chegamos a esse valor porque nós temos o que aqui? Nós temos 2 elevado à décima, para poder gerar o 1024. Cada salto que eu dou para a direita, eu divido por 1024, quando a grandeza principal chegar nesse valor. Cada salto que eu der para a esquerda, eu multiplico por 1024, para a grandeza chegar nesse valor. Mas veja bem, se você quer fazer uma questão um pouco mais rápida, se a questão não pedir para você algo preciso, você pode usar o valor 1000 como valor aproximado para resolver essa expressão. Então, nesse sentido, ó, eu posso dizer aqui que byte seria o quê? A unidade. O byte seria a unidade. Kilobyte seria 1000. Megabyte seria 1.000.000. Gigabyte é bilhão. Gigabyte é bilhão. Só organizar aqui. Gigabyte é bilhão. E terabyte, trilhão. Certo? Isso aqui facilita a nossa conversão. Então você pode usar, por exemplo, aquele cálculo que a gente fez na aula passada, 4 megabytes. Se a gente fosse fazer isso aqui rapidinho, eu poderia dizer o quê? Que eu tenho 4 milhões de quê? Isso, 4 milhões de bytes. Só que eu teria que dizer aproximadamente, tá? 4 megabytes seria aproximadamente 4 milhões de bytes, porque mega seria o conceito do milhão. Guarde isso daí para você fazer um cálculo rápido. Então faltou esse desfecho, nós temos aí no quadro, para a gente poder fechar esse bloquinho e resolvermos umas questõezinhas que tem no final desse bloco, tá?
Entendido? Vocês têm isso aí, vocês podem dar um pause, né? A gente vai precisar ficar copiando, vocês podem dar um pause e ver como é que funciona essa tabelinha. Vamos aqui para a questão. Como é que nós teríamos aqui a nossa questão? Voltando lá no nosso material, nós temos aqui a questão que diz o seguinte, aqui ela. João deseja gravar o conteúdo de 10 CDs de 650 megabytes totalmente ocupados em DVD de 4.7 GB. Que quantidade mínima de DVD ele deverá utilizar? Então ele está perguntando aí para vocês o seguinte, ele tem lá um volume dos dados dele gravado em CD, e ele vai querer pegar todas essas informações que estão no CD e querer colocar, e vai querer colocar dentro de um DVD. Quantos DVDs serão necessários para poder armazenar esses dados? Quando a gente for resolver uma questão dessa, a gente tem que ter o bom senso. A questão, se ela der para resolver no valor arredondado, no valor aproximado, ótimo, porque aí você não perde tempo fazendo um cálculo muito específico. Que no caso dessa questão dá para a gente fazer o cálculo usando o procedimento aproximado. Então, vamos aqui para o quadro para ver como é que desenrola essa questãozinha aqui. Vamos lá. Ele diz que tem... João deseja gravar o conteúdo de 10 CDs de 650 MB. E quer colocar tudo isso dentro de DVDs de 4.7 GB. Então vamos limpar aqui para a gente poder ver como é que funciona esse procedimento. Bom, ele tem, na questão, ele tem 10 CDs. Vou mudar aqui a cor. Ele tem 10 CDs, né? Cada CD podendo armazenar 650 megabytes. E vai querer guardar isso em DVDs. O DVD, a capacidade é de 4,7 gigabytes. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer qual é? A gente tem que igualar essas grandezas. Você tem que transformar ou o CD na capacidade do DVD, ou tem que pegar o DVD e transformar na capacidade do CD. Para não ficar com vírgula, vamos pegar o DVD e transformar na capacidade do CD. Então, eu teria o DVD com que capacidade de armazenamento? Você vai pegar e usar a nossa tabelinha. Eu vou do giga para o mega. Eu vou do giga para o mega. Então basta pegar o quê? Multiplicar ou dividir por 1000, o cálculo base. Você vai multiplicar por 1000. Porque eu estou indo do giga para o mega. Então se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter que resultado 4.700 megabytes. Então eu posso dizer que a capacidade de um DVD é aproximadamente 4.700 mega. E eu tenho aqui o meu único CD que é 650 megabytes. Só que eu não tenho um CD. Eu tenho quantos CDs? Tenho 10 CDs. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 10. E vou ter que total de CDs 6.500 megabytes em CD. E vou querer colocar isso tudo dentro do DVD. Mas aí, meu querido aluno, você vai ver o seguinte, que não dá. Não dá para colocar 6.500 em um DVD que tem 4.700. Então você vai colocar desses 6.500, 4.700 dentro de um DVD. 4.700 desses 6.500 dentro de um DVD. Vai sobrar quanto? Porque isso aqui já vai ser a capacidade de um DVD. Vai sobrar, vamos aqui para o nosso cálculo, 0, 0, né? 7 para 5, 2, vem 1. Não, 7 para 5, 15, 18, né? Fazer bonitinho, que aqui está muito embaixo. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. Né? 0, 0, 8,
Desce 1.000. O que sobra dos meus 6.500 é quanto? É 1.800. Onde esses 1.800 vai caber em outro DVD. Moral da história, o meu segundo DVD vai caber o restante que falta dos 6.500. Então, nossa resposta qual seria? Vou precisar de 2 DVDs para poder armazenar o conteúdo de 10 CDs. Simples, complicado, tranquilo. Usamos lá a nossa tabelinha, fizemos a nossa conversão, fizemos lá o nosso procedimento e a gente chegou na nossa resposta. É assim que funciona. Normalmente as questõezinhas são sempre nesse nível, né? Você pega, converte do mega para o giga, do giga para o mega. Usa-se, pode-se usar, se ele não disser na questão, o valor real, o valor correto, o valor exato, você pode fazer o cálculo usando 1.000 para resolver o seu problema. Vamos para a próxima questão? Vamos resolver aqui a próxima questão, que é que ela nos traz. Próxima questão diz o seguinte. Gigabytes é equivalente a que grandeza? Gigabyte é equivalente ao quê? Nós temos aqui 4 opções. Então, nós vimos que o gigabyte aqui, que o nosso gigabyte, ele tem depois dele quem? Depois do gigabyte, a gente tem o terabyte. Antes do gigabyte, nós temos quem? O megabyte. Do mega para o giga, você tem que ter que cálculo. Para você chegar no gigabyte, você teria que ter, antes do giga, o mega. Você teria que ter 1024 megabytes para poder chegar no gigabyte, né? Para você poder chegar no terabyte, você teria que ter o quê? 1024 gigabytes para você ter o terabyte. Para você ter o megabyte, você teria que ter antes 1024 kilobytes. Então, a questão é bem simples. Para eu poder representar o giga, eu tenho que ter 1024 o quê? Kilobytes? Não, porque 1024 kilobytes é megabyte, é 1 megabyte. 1024 bytes seria quem? O kilobyte. 1024 megabytes seria o meu gigabyte. E 1024 bits, não está nem no byte, eu teria que pegar esse valor e dividir por 8 para poder chegar no byte, que dá 128 bytes. Então, a nossa resposta seria o quê? Olha o que ele coloca nesse item. 1024 megabytes corresponde ao gigabyte. Ou aproximadamente 1 bilhão de caracteres. Como eu tinha falado anteriormente, a gente pode definir a ideia do giga como sendo bilhão, a ideia do tera como sendo trilhão, a ideia do quilo como sendo 1000, a ideia do mega como sendo milhão, a ideia do byte como sendo a unidade. Então, essa questãozinha está provando exatamente que a gente pode usar esses valores aproximados, né? Então, 1024 megabytes gera lá, ó, lá em cima o meu gigabyte. Beleza? E a nossa última questão, que é a questão de número 7, que é que ela nos traz aqui, ó. Qual item abaixo não possui relação? Qual item abaixo não possui relação? 1024 kilobytes. 1024 kilobytes. Eu posso dizer que é aproximadamente 1 milhão de caracteres. 1 milhão de caracteres, 1024 kilobytes, sim. Porque quando eu tenho 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte. E 1 megabyte é 1 milhão de caracteres, é 1 milhão de bytes, aproximadamente. Tenho aqui 1024 bytes. Posso dizer que eu tenho aproximadamente 1.000 caracteres. Sim, porque 1024 bytes eu vou ter o kilobyte. E kilobyte corresponde a 1000 caracteres. 1024 megabytes é aproximadamente 1 bilhão de bytes. Beleza, foi a resposta exatamente da questão anterior, onde eu tenho 1024 mega como sendo 1 giga. E 1 giga é 1 bilhão. O que não tem relação é isso aqui, ó. 1024 bits ser o quê? 1 trilhão de caracteres. Porque 1024 bits vai dar só 128 bytes. E 1 trilhão de caracteres seria quem? Seria o
GB. Entenderam aí? Sempre essa relação. Aí você volta naquela tabela, dá uma olhadinha na relação. Para cada grandeza que você vai, você multiplica, que você volta, você divide, e você encaixa essa questãozinha e olha. Bom, paramos nessa aula, daqui a pouco a gente volta para resolvermos, para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Tchau, tchau, voltamos já.